O primeiro pressuposto que eu costumo colocar é que São Tomás de Aquino, afinal de contas, o dominicano tem que começar citando São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino nos ensina que a visão que nós temos de Deus determina a visão que temos de mundo, de sociedade. Se temos uma visão dinâmica do Deus bíblico, nós vamos ter uma atuação missionária dinâmica na sociedade, consequentemente vinculado à vida, vinculado à fé, vinculado à cidadania. Se nós temos uma visão de Deus mais estático, menos envolvido com o mundo, nós teremos uma missão mais, digamos assim, introvertida. Uma segunda consideração é um convite que eu lhes faço, a cada um, a nós a termos uma perspectiva de conversão, de mudança de mentalidade. E esse convite, essa perspectiva de mudança de sociedade, poderíamos nos basear em um montão de teóricos. Eu, afinal de contas, por ser militante das causas sociais a partir da fé, a minha referência maior no momento, atenção, no momento, é o Papa Francisco. Terceira consideração teórica, digamos assim, o que eu estou chamando de pressuposto teórico, é que nós carecemos muito, Ana Helena e demais pessoas que estão interagindo com a gente aqui, nós carecemos muito de um aprofundamento sobre o Jesus histórico e o Jesus da fé. O Jesus de Nazaré e o Jesus divino, digamos assim. Precisamos muito de aprofundar esse, digamos assim, binômio que para mim não é binômio. Eu não gosto dessa dualidade. E olha o livrinho que eu estou citando aqui, do José Antônio Pagola, Jesus, Aproximação Histórica. O quarto elemento que eu gostaria de estar conversando aqui é que nós precisamos, cada vez mais, aprofundar qual é mesmo a área de consideração desse assunto. Eu diria que é a área de teologia e de espiritualidade. A questão da fé política, ela tem um âmbito bastante grande por onde ela pode ser tratada, mas eu, sobretudo, gostaria de focar a questão da teologia e da espiritualidade. Quinto pressuposto teórico, nós precisamos desdemonizar a política. Olha só, desdemonizar a política e qualificar a nossa fé. Três rápidas considerações como pressupostos práticos, eu diria. O cuidado que nós precisamos ter com as leituras, interpretações interesseiras, a instrumentalização da fé, das religiões, das igrejas, e cá entre nós, no contexto pré-eleitoral desse ano, 2016, 2018, isso já havia sido explicitado, mas agora, de maneira muito profunda, nós precisamos encarar o fenômeno da influência do fenômeno religioso na atuação, na vivência política e de cidadania. Um convite que eu lhes faço, queridas e queridos, a gente a repensar a nossa fé. E no qualificativo para repensar a nossa fé é lembrar que a política é parte integrante da fé. Atenção, a política, a cidadania, o agir humano é parte integrante da nossa fé. Existe um equívoco muito grande de uma crença ingênua
de que existem duas histórias. Uma história, digamos assim, mais positiva, mais positivada, que é atribuída e atribui-se essa história mais positiva à fé ou às pessoas de vivência da fé. E uma história mais negativa, mais pejorativa, que atribui-se digamos assim, à esfera da política, como se a esfera da fé é a coisa pura e a esfera da política é a coisa impura. Essa dualidade platônica, mal e bem, céu e terra, bom e ruim, ótimo e péssimo, isso não faz parte da estrutura da nossa fé a partir do Evangelho. Toda fé se traduz em obras. Isso é importante. É a história da salvação todinha contida na Bíblia nos mostra isso. Lá tem os Salmos, lá Tiago 2, versículos de 14 a 18, a gente vê que a nossa fé é morta se não tiver o complemento, o adjetivo. Teologicamente, fé não exige adjetivo, fé não exige complemento. A gente está usando aqui o complemento apenas por uma questão de ordem de compreensão teológica. Eu diria o seguinte, então, que a fé necessita da história, do elemento histórico, é muito importante. A fé necessita da política, da cidadania, para ela se concretizar. A fé vai se tornar concreta onde? É nas relações humanas. A teologia bem clássica, bem, digamos assim, estruturante, é a teologia que mostra um Deus que ele cria, ama as criaturas, tem carinho por elas, as trata com ternura, é ciumento com as criaturas e age em favor, sobretudo, das criaturas violentadas, vitimadas, esquartejadas, marginalizadas, excluídas e colocadas à margem. Tudo é política, mas a política não é tudo. Alguém bem anterior a todos nós, Tomás de Aquino, pela segunda vez o cito, ele disse que a política diz respeito aos outros, ao próximo, ao bem-estar da coletividade. Veja o destaque, bem-estar da coletividade. O Papa Francisco, ele trabalha de maneira muito gostosa, eu vou talvez apenas ler rapidinho, e prometo não comentar por conta do tempo. Eu consigo ver 20 teses no capítulo 5º dos 8 capítulos do documento onde ele trabalha, a questão da Fratelli-Tutti. Veja bem, ele começa dizendo, Ana Helena, que nenhuma sociedade vive sem política. Ponto final. Segundo elemento importante é o vínculo que existe entre povo e democracia. Ele trabalha a questão povo e democracia. Ele aborda o perigo da instrumentalização política. Olhem só, até parece que o Papa estava lendo o comportamento antidemocrático de boa parte da sociedade brasileira na campanha eleitoral do ano 22, lá no Brasil. Não é para comentar, desculpa. Políticas públicas, o Papa fala, que se constrói tendo bem clareza de curto, médio e longo prazo.
Queremos uma coisa mais linda e mais metodológica do que essa? Olha só, o Papa se preocupando em trabalhar como se constrói políticas públicas, curto, longo e médio prazos. Ele chama a atenção do perigo do assistencialismo. O assistencialismo é necessário, diz ele, como remédio provisório, mas o que precisa mesmo é a dignidade do ser humano, através do trabalho, do emprego, da remuneração e assim por diante. O Papa Francisco chama a atenção de que o amor ao próximo, que é ação política, é realista e não é concreto, e não abstrato e não romântico. Ele fala que nós precisamos investir muito na formação da espiritualidade, da fraternidade, numa organização local, regional, nacional, regional e internacional. Portanto, o Papa insiste não existe política sem capacidade de articulação, até porque, lembra ele, tudo é interligado. Tudo. Na humanidade, no cosmos, há uma interligação entre todas as obras criadas por Deus. Ele, Papa Francisco, chama atenção para a superação das injustiças, o que ele chama que é uma aberração. Ele apresenta 4 tópicos para a gente superar as injustiças como atitudes políticas. Veja bem, a primeira é a tarefa da educação. Segundo elemento que ele coloca como importância para superar as injustiças, as aberrações da sociedade, é o desenvolvimento de hábitos solidários. Terceiro ponto, o Papa Francisco coloca que é a capacidade de pensar a humanidade e a importância da formação mais integral. E o último elemento, ele coloca como importância da profundidade da espiritualidade de cada uma e cada um de nós. O Papa Francisco fala que a política não pode submeter-se à economia. É nesse capítulo 5º da Fratelli Tutti que ele fundamenta o perigo de a política submeter-se à economia. E tantos outros pontos de destaque nós podíamos considerar, mas considerado o relógio, eu só quero motivar a cada uma e cada um de nós que busquemos, no capítulo 5º do documento Fratelli Tutti, do Papa Francisco, o que é a compreensão de política que eu estou adotando, Helena, para fundamentar minha tese da fé política. Ela é mediatizada também por políticas partidárias, também por alianças e conchavos políticos. Nós mesmos aprovamos, com reticências, com críticas, com senões, a política de aliança que o Lula efetivou faz aliança para ganhar a eleição, depois sofre com a aliança feita para garantir a governabilidade. Eis aí o desafio nosso, enquanto organizações de movimentos sociais populares, enquanto comunidades de fé, eis aí o grande desafio para nós contribuirmos, assim, de maneira bem concreta, a partir da nossa fé, para políticas públicas que privilegiem a qualidade de vida, especialmente das pessoas necessitadas e excluídas.